Fala pessoal, aqui é o Glauco e eu vou resolver agora com vocês essa questão do vestibular UFT 2024.2, beleza? Essa questão, ela é uma questão de cinemática e com certeza se você estudou pelo nosso e-book de questões que você encontrou lá em uglauco.com.br, tá aqui ó, você com certeza se deu bem nessa questão. Se você de fato estudou, você se deu bem. Por quê? Porque lá a gente disponibiliza um conjunto de e-books e só de cinemática lá tem mais de 14 páginas, só de questões de cinemática, certo? São muitas questões de cinemática para você resolver no mesmo estilo que a UFT costuma cobrar. Só na prova desse ano aí caíram 3 de cinemática, né? E a gente faz uma análise detalhada sobre o que cai e sobre o que cai e como cai, para que você estude certo para a UFT, revisando aquilo que realmente vai importar para você na prova da UFT. Nessa questão aqui, o que é que nós temos? Uma pessoa gira o objeto de massa M1 igual a 200 gramas acima da cabeça em movimento circular com auxílio de um cordão. Em um dado instante, ela solta o cordão e observa o objeto atingir o solo alguns metros à sua frente. Está girando o objeto 1, soltou, o objeto vai lá cair alguns metros à sua frente. Em seguida, utilizando o mesmo cordão, mesmo raio de movimento, ele substitui o objeto 1 por um objeto 2, olha só, de mesmo formato e dimensões, porém com massa 400 gramas. Ou seja, só mudou de um para o outro a massa. Ok. Novamente realiza o movimento circular da mesma maneira que a situação anterior. Cara, se o movimento é circular e é da mesma maneira que na situação anterior, todos os dados do movimento são idênticos aos da situação anterior. Mesma velocidade angular, mesma velocidade linear, mesmo raio, certo? O movimento em si tem a mesma maneira da situação anterior. Ao soltar o cordão, ele observa que esse objeto 2 cai no mesmo ponto que o primeiro. Caiu lá no mesmo lugar que o primeiro havia caído. Enquanto os objetos estão girando, presos pelo cordão, realizam um movimento circular e uniforme, MCU. O cara tomou bastante cuidado aqui em detalhar bem. Estava em movimento circular uniforme lá em cima, beleza. Em seguida, quando o cordão é solto, os objetos são denominados projéteis. Em ambas as situações, o ângulo de lançamento é zero. O que é que significa isso? Que ele sai na horizontal. Beleza? Os projéteis realizam movimento horizontal. Aliás, tá aqui, já foi, né? Deixa eu me ver. Em seguida, quando o cordão é solto, os objetos são denominados projéteis. Em ambas as situações, o ângulo de lançamento é zero. Assim, os projéteis realizam na horizontal um movimento retilíneo e uniforme. Beleza. E na vertical, um movimento retilíneo uniformemente variado. Então, quer dizer, o cara te disse tudo. Ele te disse, tu tinha um movimento circular, depois esse movimento circular passou a ser um lançamento horizontal. Em que na horizontal você tem uma velocidade constante e na vertical você tem um movimento acelerado. Um movimento uniformemente variado. Ok. Com relação às situações apresentadas, o que é correto afirmar? Bom, aí aqui, a velocidade angular do objeto 2 é 2 vezes maior do que a do 1. Aqui, ele vai falar aqui todas as opções, certo? Como é que é isso aqui mesmo, Glauco? Observa aqui comigo. Ó. O que acontece é isso, o cara está aqui, ele gira, esse desenho está bem mal feito, né? Mas se eu estiver girando esse objeto aqui nessa direção, ó, se ele for solto aqui, ele vai cair assim, ó. Aqui, ó. Certo? O objeto 1 e o objeto 2 vão cair na da mesma altura. O que determina o tempo de queda no lançamento horizontal? É a altura. Então, eu posso dizer que o tempo de queda nos dois casos é o mesmo. Certo? Aqui nesse movimento horizontal, o que vai acontecer? Ele vai ter uma velocidade horizontal Vx. Essa velocidade horizontal vai ser a mesma? Olha, eu nem precisava fazer conta para saber que sim. Né? Mas eu posso fazer conta. Por quê? Porque eu tenho aqui um alcance horizontal que é o mesmo para os dois blocos. Para o bloco 1 e bloco 2 eu tenho o mesmo alcance horizontal. Eu tenho o mesmo alcance, eu tenho o mesmo tempo de queda, então isso me leva a crer que as velocidades nos dois casos são iguais. As velocidades lineares são iguais, as velocidades angulares são iguais. Sabe qual é a única coisa que muda de um caso para o outro? É alguma característica que dependa da massa. E o que depende da massa? A força centrípeta. A força centrípeta, ela é a massa vezes v ao quadrado sobre o raio. Nesse caso, a força centrípeta seria maior naquele objeto de força maior. Mas as alternativas não falam de força centrípeta. Olha aqui, ó. As velocidades angulares do objeto 2, a velocidade angular é 2 vezes maior que do objeto 1. Cara, não. Por quê? Ora, ele acabou de dizer aqui, ó, onde foi
Da mesma maneira que na situação anterior, o movimento é o mesmo, as velocidades angulares são iguais. O projétil 2 leva menos tempo para cair do que o projétil 1? Não, os tempos de queda são iguais. Por quê? Porque os dois caem de uma mesma altura. Beleza. Letra C, as velocidades horizontais são iguais? Sim. Né? E a letra D, as forças centrípetas são iguais? Não. Por que as forças centrípetas não são iguais? Porque as massas são diferentes. Beleza? Então, uma questão teórica pode parecer fácil hoje, no dia da prova, não foi uma questão fácil, assim, de graça. Ela é uma questão que exige bastante análise. Ela não é uma questão que você consegue resolver sem ter visto, sem ter estudado anteriormente, né? Então, é uma questão que compensa você estudar. Nesse caso aqui, a alternativa correta é a letra C. Compensa você estudar para você resolver questões assim. Estudar de forma teórica, analisar, estudar cálculo também, porque sem cálculo você não consegue raciocinar essa questão que é teórica, beleza? Então, se você gostou do vídeo, deixa a sua curtida aí, segue o nosso canal. E se você quiser o nosso e-book de questões, dá uma olhadinha lá, o glauco.com.br. Tá material lá atualizadíssimo para o próximo vestibular da UFT agora, beleza? Segue lá a gente, se você quiser, dá uma adquirida no nosso material que eu tenho certeza que você não vai se arrepender, beleza? Valeu, galera, e até a próxima.